Boa noite, irmãos. Uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, na casa do Senhor. Neste dia chuvoso, mas recebendo, neste momento, aqui na casa de Deus, neste santuário, juntamente com muitos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, as chuvas de bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, desde o momento que chegamos aqui. Amém? Quero agradecer a você que nos visita pela primeira vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos na casa do Papai do Céu. Estejam à vontade. E eu espero que você continue sendo abençoado nesta noite. Queria pedir aos líderes que aqui estão, alguns que aqui estão nesta noite, para que no final do culto pudesse me dar 5 minutinhos, só para me dar um recadinho aos irmãos. Faz tempo que eu não faço isso. Graças a Deus, o nosso presbitério, a nossa liderança muito dinâmica, muito obediente, muito temente a Deus, sempre muito atenta, sempre muito disposta, servindo ao Senhor. Mas eu queria dar 5 minutinhos para os irmãos que aqui estão, todos, conselho fiscal, conselho administrativo, líderes de ministério, por gentileza, a irmã Paula também, que é nossa cooperadora e membro do conselho diretivo, também vai estar dando um alôzinho para você participar conosco, tá bom? Nós estamos nesta noite compartilhando com vocês mais um tempo de graça, de amor, principalmente agora através da palavra que será repartida com os irmãos, sobre caminhar, sobre vivenciar, sobre desfrutar, cumprir a missão no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos sabido que o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que se revela de uma maneira muito especial. Ele é a pessoa que nos dirige, que nos consola, que nos conforta, que nos capacita, que nos orienta. Precisamos então, mais do que nunca, se é que, como diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, versículo 9, se é que de fato o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos nos render de fato e deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Eu falava há pouco com muitas pessoas à tarde, as pessoas começam a ligar antes do culto, agora ali no gabinete, orando, se concentrando para partilhar a palavra com os irmãos, alguns pedindo oração, outros que estão com dificuldades de se locomover. E eu falava com uma irmã ontem e hoje, dizendo, olha, eu estou muito feliz com aquela pessoa, eu vejo que ela tem demonstrado sede pela palavra de Deus, sede pelas coisas de Deus, há muito tempo, mas eu creio que eu precisava falar com ela para despertar o coração dela, para ela entender uma coisa que é virar a chave no seu coração, que uma coisa é você desejar ser simpatizante de Jesus. Outra coisa é ser filho de Deus. E a diferença está aí em algo que eu também já disse para um líder certa feita. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu falando para ele que você é um menino, um jovem que se entregou a Jesus, mas falta virar a chave, que é se render a Deus. Uma coisa é entregar, outra coisa é se render. É reconhecer que Jesus, além de nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos dirige. A última palavra é de Deus. É Ele que nos dirige, é Ele que nos orienta. E eu tenho tomado essas palavras para mim neste mês de março, onde temos sido ministrados por várias mensagens inspiradoras, é que a nossa vida seja conduzida verdadeiramente no poder do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é no nosso
poder intelectual, na nossa força braçal, quando nós entendermos que devemos nos render para sermos movidos de fato, conduzidos, tomarmos decisões na nossa vida, no poder do Espírito Santo de Deus, tudo vai ser mais leve, tudo vai ser mais tranquilo, tudo vai ser conduzido no tempo de Deus, do jeito de Deus, para alcançarmos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso, nesta noite, eu também quero compartilhar, repartir com os irmãos um texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 8. João capítulo 3, verso 8. Eu vou ler nesta noite na tradução da NVI, que é a Nova Versão Internacional. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Será que a gente pode ler junto esse texto que está aí na tela? Vamos lá? Com alegria, com fé? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Querido Deus, nesta noite, nós queremos nos render, a fim de que o Teu Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, em tudo que viemos a pensar, a ouvir, a falar e fazer. Pai, nos ajuda a nos rendermos, de uma vez por todas, que todas as amarras do nosso eu, o nosso orgulho, o nosso achismo, as nossas manhas, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a nos rendermos e deixarmos assim sermos conduzidos, levados pelos ventos de Deus, no poder do Espírito Santo do Senhor, e todos digam amém. Queridos, a Bíblia nos mostra e se refere ao Espírito Santo através de uma pomba. A pomba que se manifestou sobre a vida de Jesus no ato do seu batismo. É interessante também no sentido cultural que a pomba era um animal sempre usado pelos líderes, imperadores, reis, como um animal que trazia paz, que trazia tranquilidade. Então é muito comum nós olharmos para a história do mundo e vermos a figura das pombas estarem em volta de autoridades, para demonstrar ao povo que eles estavam vivendo um momento de paz, um momento tranquilo no seu reinado. Nós também lembramos que foi a pomba que Deus usou no final dos 40 dias e 40 noites do dilúvio, que Noé então solta uma pomba, e ela então, descobrindo que já se podia ver terra firme, esta pomba traz em seu biquinho um ramo de oliveira. E é desta forma que nós entendemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo do Senhor é visto através de uma pomba. Porém, quando nós olhamos também as Escrituras, nós vamos ver que o Espírito Santo se revela em muitas passagens no Novo Testamento como a água, representando que é esta água que sacia a nossa sede, esta água que traz refrigério. A palavra do Senhor também vai dizendo que o Espírito Santo na Bíblia é representado pelo fogo. O fogo que purifica, que burila, que trabalha
a mais alta e mais linda obra-prima de Deus que somos nós, criados à sua imagem e semelhança como seres espirituais, seres viventes. Mas também a palavra de Deus se refere ao mover do Espírito Santo através dos ventos. O sopro de Deus, que como diz a palavra do Senhor, tanto em hebraico no Antigo Testamento, como em grego no Novo Testamento, que o vento de Deus é o ruá, o sopro de Deus. É interessante a gente perceber que o Espírito Santo de Deus se revela através dos 3 elementos, da água, do fogo e do vento. Por que será? Qual é o recado de Deus nesta noite que Ele quer nos chamar a atenção para de fato nos rendermos a quem de nós tem o poder de segurar o mover das águas? Basta você ver que uma pequena goteira lá na sua casa, se você não cuidar, vai passar o tempo e ela vai trazer algum resultado. E é assim quando as águas também vão abrindo os vales em terrenos rochosos. É assim quando nós vemos o fogo trabalhar a joia sobre pressão, nos santificar, e é assim também com o vento. E este vento de Deus, ele está presente desde o princípio, porque a palavra do Senhor vai dizendo lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, que o Espírito pairava sobre as águas. Ele já estava presente com o seu sopro, trazendo a divisão das terras, das águas, na criação de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizendo que este sopro de Deus veio sobre nós, soprou sobre as narinas do homem e nos tornou seres viventes. É por isso, irmão, que mais do que nunca nesta noite, eu quero que você saia daqui convicto da importância, do valor e do poder do Espírito Santo de Deus. E destacaremos nesta noite o mover do Espírito Santo de Deus como vento. O vento de Deus, o vento do Espírito Santo. O vento que a Bíblia também diz que é como um vento impetuoso. A palavra do Senhor vai dizendo, abram lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O vento de Deus, ele é impetuoso, porque é Ele que nos capacita, é Ele que traz dons à igreja, é Ele que nos fortalece. E é interessante que nós precisamos entender, amados, que um vento impetuoso, o vento do Espírito Santo, como um vento forte, poderoso, ele vem para varrer as impurezas do nosso coração. O vento impetuoso de Deus refrigera o coração de um cansado, de uma alma abatida.
O vento impetuoso de Deus arranca raízes que nos escravizam muitas das vezes no pecado. Queridos irmãos, nós precisamos entender nesta noite que o vento do Espírito é um vento livre, soberano, porque a palavra do Senhor que destacamos diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Deus. Nós não podemos ver este vento impetuoso, mas nós podemos sentir os seus efeitos, sim ou não, amados? Querendo ou não, resistindo ou não, o vento de Deus é impetuoso, e quando Ele quer nos levar para atingir o seu propósito, Ele vai bater em nossas vidas como açoitava as embarcações de Paulo nas viagens missionárias, até que ele pudesse cumprir os seus propósitos. E Ele vai muitas das vezes assolar as nossas vidas, como dizemos num jargão evangelical: se não vem pelo amor, virá porque é propósito do Senhor que todos se salvem, que todos se rendam e se dobrem os joelhos diante dEle. Diga amém. Ontem eu, olhando aqui para a lista da membresia da igreja, eu dizia: gente, uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, uma família tão inspiradora, tem uma condição de vida social e econômica acima da média. O vento de Deus impetuoso começou a bater na porta da sua casa. E ele está correndo para todo lado e não se dobra, porque Deus alcançou a vida dele, e através da vida dele a sua casa também foi salva, como Deus usou a vida dele como instrumento do Senhor. Mas ele não entendeu esse propósito com as bênçãos que Deus deu para a vida dele. Então agora este vento impetuoso de Deus, para continuar usando a vida dele, levá-lo a cumprir o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida, este vento impetuoso vai levar a sua embarcação aonde Deus quer fazê-lo chegar. Quantos creem nisso? Digam amém. É assim com a nossa vida. Você já tentou resistir à vontade de Deus? Resistir o vento impetuoso de Deus? Fala: eu não vou, eu não quero, não dá mais. Servir o Senhor. Quanta luta, quanta dificuldade, quanto desprezo, quanta ingratidão, quanta frieza. E Deus fala ao nosso coração: fica tranquilo, pastor, o vento impetuoso vai soprar, porque Jesus está voltando, e esse vento impetuoso é para arrancar raízes do comodismo. Esse vento impetuoso é para varrer as impurezas e a sujeira que fica. Queridos, o vento impetuoso de Deus veio sobre os discípulos e os encorajou, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, a fim de que eles fossem levantados, encorajados para ir fazer discípulos em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. É nesse sentido, irmãos, que Deus continua a soprar, e a gente às vezes não encontra explicações para provações dos santos.
A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Quero dizer para você nesta noite que o vento impetuoso de Deus está soprando sobre nós e fará baixar estas ondas revoltas do mar da vida, que muitas das vezes tem nos sufocado, tem afogado os nossos sonhos e que tem nos assustado. Quantos creem nisso? Digam amém. O vento impetuoso de Deus, como está lá em Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Diga amém. O vento impetuoso de Deus vem sobre nós, irmãos, para abrir mar vermelho, quando nos vemos num beco sem saída, como estava o povo, à beira e às margens do mar vermelho, sem saber como escapar agora do exército de Faraó, que de longe eles já estavam vendo que viam novamente capturá-los. A palavra do Senhor diz que soprou um vento forte do oriente e separou as águas para que eles pudessem caminhar em terra firme. Diga amém. Se o vento impetuoso de Deus está batendo na sua vida, na porta da sua casa, no barco da nossa família, saiba que há um propósito de Deus para nós. E este vento impetuoso vai fazer baixar as águas. Este vento impetuoso vai abrir o mar vermelho. Quantos creem? Digam amém. Aleluia. O vento impetuoso de Deus nos concede poder e autoridade para sermos testemunhas, para nos manter em pé. O Espírito Santo de Deus sopra nesta noite, neste lugar, sobre a nossa vida, nesta hora, com um vento impetuoso, com um propósito para nos abençoar. Quantos creem? Diga amém. Diga assim: Senhor, sopra com o teu vento impetuoso sobre a minha vida, sobre a minha casa, e faz as águas baixarem. Abre o mar vermelho. Aleluia. O vento impetuoso de Deus tem um propósito, irmãos. Mas a Bíblia também vai dizendo que o vento de Deus, o ruar de Deus, é um sopro, é uma brisa. Fala soprando ao profeta Elias, que depois de ter enfrentado os profetas de Baal, corre amedrontado e vai acuado ficar numa caverna e pede a sua morte. Aquele homem estava com medo, aquele homem estava assustado, aquele homem estava desanimado. E a palavra do Senhor diz que ele ficou ali. No livro de Reis, vai dizendo que Elias ficou ali querendo ouvir, querendo entender a voz de Deus, até que entrou uma brisa num dado momento e trouxe quietude ao coração de Elias. Além de um vento impetuoso com propósito, o vento e o poder do Espírito Santo aquece, mas também acalma o nosso coração. Aquieta. Como é gostoso numa noite quente a gente sentar lá fora, sentar aqui no jardim de oração e desfrutar daquela brisa que refresca, que aquieta o nosso coração, irmãos. O vento de Deus, como boa brisa, amados irmãos,
acalma a tempestade do barco onde os discípulos estavam com Jesus. E depois de Jesus ter acalmado aquela tempestade, nós vamos vendo que aquela embarcação dos discípulos foi levada tranquilamente a estar ali, chegando nas margens do mar da Galileia. E foi naquela região então que os seus discípulos e principalmente Jesus fez daquele tempo o grande palco de seu ministério, realizando todos os milagres, cura e ministrando salvação para todos. Queridos irmãos, depois de açoitar o navio de Paulo, em uma de suas viagens missionárias, a palavra do Senhor vai dizendo que este navio, quase todo arrebentado, teve que atracar-se na ilha de Malta. A Bíblia vai dizendo que quase morreram, mas não morreram. Mas o vento impetuoso de Deus levou a embarcação de Paulo até essa ilha. E sabe o que Deus fez com Paulo? Nesse momento de aflição, de medo, de insegurança, pôde pregar a palavra para todos que estavam ali naquela ilha. Toda aquela ilha foi alcançada pelo Evangelho e pela graça de Jesus. Mas esse mesmo vento impetuoso que levou a embarcação de Paulo a sofrer danos e ter que atracar-se ali na ilha de Malta, depois de tudo restaurado, depois de todos sendo acalmados e fortalecidos, nós vamos ver que o vento tranquilo de Deus levou aquela embarcação até Roma, onde era o destino final de Paulo, que estava sendo levado para a sua prisão, para a sua última prisão. E foi desta prisão onde Paulo escreve as cartas paulinas, e que são bênçãos para a vida da igreja. Diga amém. Queridos, vamos içar as velas de nossos barcos e deixar com que o vento, o poder do Espírito Santo de Deus nos leve e nos conduza. Fazia tempo que eu não usava estas palavras diante de tantas coisas que a gente dia a dia enfrenta. Coisas simples, eu tenho levantado as minhas mãos e dito: no poder do teu Espírito Santo, que seja feita a sua vontade. No poder do teu Espírito Santo, ó Deus, põe por terra estas muralhas. No poder do teu Espírito Santo, que haja salvação sobre a minha família. No poder do teu Espírito Santo, que haja cura. No poder do teu Espírito Santo, que aplaque toda confusão, toda maledicência. Irmãos, saia daqui nesta noite com autoridade pela palavra, porque a Bíblia diz que foi no poder da palavra que tudo foi criado. Haja luz e houve luz. Separação das terras e das águas. Foi no poder da palavra que Jesus cala a boca de Satanás durante 40 dias e 40 noites diante da sua tentação. Foi no poder da palavra que Deus nos chamou, e é no poder desta palavra que Deus nos está nos convidando nesta noite, da palavra de Deus, para sairmos daqui cheios, convictos, e entendermos que os ventos do Espírito Santo de Deus está soprando, e muitas vezes, em muitos locais, como um vento impetuoso, em outros momentos como a brisa, mas em todos os momentos com um só propósito: é nos abençoar, é nos conduzir
Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, o vento sopra onde Ele quer, nós não conseguimos ver, mas sentimos os seus efeitos. Se estamos aqui nesta noite é porque o vento do Espírito Santo soprou e nos conduziu até aqui. Você crê nisso? Foi muito mais do que o convite do Júnior, que soltou no story hoje e bombou. Foi muito mais do que o meu convite. Sabe por que você está aqui? Porque o vento do Espírito Santo te conduziu até este lugar. Diga amém. Creia nisso, irmão, senão nós não estaríamos aqui. A vontade do nosso eu, da nossa carne, era ficar em casa, era para ir em outros lugares. Mas o Espírito Santo de Deus, muitos estão aqui porque foram trazidos pelo vento impetuoso, pela dor, pelo sofrimento, pela separação, pelo colapso financeiro que estão sofrendo em casa, porque estão doentes, porque estão desacreditados, porque estão desanimados, mas não importa. Que bom que você levantou e içou a vela da sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos içar as nossas velas nesta noite e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Ele sopra neste lugar, o Espírito Santo de Deus. E como uma brisa, traz para nós nesta noite quietude, refrigério, acalma a nossa alma. O vento de Deus, como uma brisa, no poder do Espírito Santo, traz vida nova nos vales de ossos secos, traz renovo, traz esperança, traz quietude diante das pressões de dias acalolados que vivemos. O vento de Deus, no poder do Espírito Santo, aquieta o nosso coração, traz refrigério, nos conduz por águas tranquilas. Queridos irmãos, vamos discernir de uma vez por todas, como igreja de Jesus, e deixarmos o vento de Deus que está soprando dirigir as nossas vidas. Vamos levantar as nossas âncoras, âncoras que você jogou no mar profundo e não deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Âncoras do conhecimento, âncoras da rebeldia, âncoras da incredulidade, âncoras do orgulho. Queridos irmãos, vamos içar as nossas velas, porque o vento de Deus está soprando neste lugar. O vento de Deus sopra sobre nós e quer nos levar a cumprirmos o seu propósito, sem dores, sem humilhação. Mas enquanto nós ficarmos amarrados pelas âncoras do nosso eu, o vento do Espírito Santo terá que soprar impetuosamente para mover o barco do lugar. Vamos deixar com que Deus sopre como uma brisa e levemente possa nos levar, porque a gente não só está levantando as velas do barco da nossa vida, mas estamos com todas as âncoras agora retiradas, levantadas também. Vamos discernir, amados irmãos.
que o vento do Espírito Santo está soprando neste lugar, impetuosamente ou tranquilamente. Ventos que vêm sobre nós por conta da nossa desobediência, que causou grandes males na tripulação do barco de Jonas, porque ele foi desobediente e levou ele ao mais profundo abismo. Mas o vento do Espírito Santo também, que soprou como uma brisa e tirou da caverna Elias e revigorou as suas forças, e usou a vida dele poderosamente novamente. Sopra Espírito Santo sobre nós e abençoa a tua igreja. Sopra Espírito Santo sobre nós, abençoa a minha vida, abençoa o nosso ministério. Sopra Espírito Santo. Eu me rendo, vou levantar as âncoras, mas também agora vou içar as velas. Pode soprar, leva-me mais além, leva-me para cumprir o seu propósito e viver os melhores dias da nossa vida. Porque estamos sendo levados pelos ventos de Deus no poder do Espírito Santo do Senhor. Eu quero convidar você para ficar em pé para a gente orar. Eu quero convidar todos vocês que quiserem vir aqui à frente, enquanto o Ministério de Música vai estar ministrando essa canção, para a gente vir aqui à frente. Vamos levantar as nossas mãos, no sinal de que estamos com as nossas velas içadas, dizendo: Senhor, leva a minha vida. Vem aqui na frente, vamos orar. Os nossos cooperadores vão nos ajudar. Vem, pode vir. Quem quiser, venha, não tem problema não. Levanta a âncora aí. Está com medo? Vem em nome de Jesus, levante seus braços, começa. Louvado seja Deus. Pode vir, tem mais gente que precisa se render nesta noite. Pastor, mas já me entreguei a Jesus. Amém, glória a Deus. A salvação é um ato, a santificação é um processo. Mas você precisa se render. Levanta as suas mãos, em nome de Jesus. Fala assim: oh Senhor, sopra neste lugar, corações duros, ressequidos, mãos encolhidas, pés atolados, ancorados num lamaçal, na profundeza, e tem pedido o agir do Espírito Santo de forma plena, de forma tranquila na nossa vida. Ó Senhor, sopra sobre a vida deste povo que está aqui à frente, com as mãos levantadas, dizendo: sopra, sopra Deus, sopra sobre os casamentos, redireciona, restaura, limpa, Senhor, arranca as raízes do mal. Oh Deus, sopra Espírito Santo de Deus sobre este ministério, sobre a nossa igreja, sopra sobre os homens. Se entrega, se rende, igreja. É para você se render. Levanta as suas mãos, abra o seu coração, se renda de uma vez.